Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para a nossa semana de aula, né? Uma semana mais curta. Tivemos aí um feriado e agora vamos dar sequência às nossas aulas, né? Vou compartilhar com vocês a tela para a gente começar, então. Lembrando vocês que o nosso tema é literatura, né? Nós estamos estudando literatura contemporânea, né? Mais uma semana com esse tema, que está a nossa equipe de língua portuguesa, né? SD16, Literatura Contemporânea, e sempre lembrando que os temas que nós estamos estudando, né, as tendências da estética da literatura contemporânea no Brasil, principais autores contemporâneos. Na literatura comparada, nós estamos checando o diálogo com outros períodos literários, né? O tema é extenso, são muitos autores, é um tema bastante que vem sendo explorado, como nós temos visto em questões, né? E vamos continuar vendo, né? Os objetivos da nossa aula, então, é estudar as características, propostas e tendências da literatura contemporânea no Brasil, e a cada aula a gente está vendo, assim, alguma coisa particular, né, da literatura contemporânea. Nós estamos conhecendo os principais autores, que são um dos objetivos da nossa aula, e estamos comparando textos contemporâneos com os de outros períodos literários, né, autores contemporâneos com outros autores, né, de outros períodos literários, né. Isso é importante para nós. Então, vejam só, esses três objetivos, para nós, eles são bastante importantes, eles são alinhados com o PED, né, com o que o PED exige de nós, né. O nosso sumário, né, a gente mantém esse sumário, porque é assim que nós estamos trabalhando a nossa aula. Nós sempre falando um pouquinho da aula anterior, e aí na literatura contemporânea nós estamos conhecendo os autores, lendo os textos desses autores, que é a nossa parte prática, né, e também resolvendo algumas questões de prova, que também é a parte prática, a nossa parte prática, né? Então, recordando a aula anterior, que foi da semana passada, né? Então nós passamos por vários autores, e um dos últimos que nós passamos na semana passada foi o Ferreira Goulart, né? Um autor importante da nossa literatura contemporânea, foi escritor, poeta contemporâneo, crítico de arte, biógrafo, tradutor, ensaísta, membro da Academia Brasileira de Letras, né? Um dos fundadores do neoconcretismo, né? Nós vimos isso, né? Até tivemos uma noção do que é o neoconcretismo, né? Uma oposição, uma contraposição ao concretismo que foi criado em São Paulo, né? Que o Ferreira Goulart nasceu em São Luís do Maranhão, é um dos maiores escritores brasileiros do século XX, né? Com uma obra social, uma obra radical e socialmente engajada, né? Seu nome verdadeiro é José Ribamar Ferreira, né? E vimos que, em Ferreira Goulart, nós temos um engajamento político-social, temos uma tensão ideológica e psíquica na sua poesia, nos seus textos, né? E nós também checamos tensões vivenciadas pelo próprio autor dos seus textos. Então, isso foi o que nós estudamos de Ferreira Goulart na aula passada, né? Ou nas últimas duas aulas. E nós estudamos também o Luiz Fernando Veríssimo, falamos que o Luiz Fernando Veríssimo, ele é um romancista, cronista, humorista, cartunista, tradutor, roteirista, né? Um dos autores brasileiros mais lidos nos últimos tempos, um autor assim, muito versátil, né? Atual, né? Então é realmente um grande escritor contemporâneo, né? Que ele nasceu em Porto Alegre, filho de Érico Veríssimo, da segunda geração do Veríssimo, da prosa de 30, né? E sobre o Luiz Fernando Veríssimo, nós vimos que ele retrata com muito humor, né? Um humor bem ferino, né? Um humor bem agudo, os temas banais do cotidiano. Vimos questões de prova sobre o Luiz Fernando Veríssimo. Recordam vocês? Bom, e vários autores, né, pós-modernistas que merecem menção, nós estudamos e estamos estudando e vamos continuar, né? Então, todos esses aqui em vermelho nós já estudamos: Cora Coralina, Adélia Prado, Ana Cristina Cela, Cacasso, Chacal, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, Milor Fernandes, Torquato Neto, Luiz Fernando Veríssimo. Então, nós temos aqui vários monstros da nossa literatura contemporânea, né? E nós temos esses aqui que nós ainda não estudamos, vejam quantos ainda. Nós não vamos estudar tudo, naturalmente, mas vamos,
vamos ver mais alguns hoje, né, avançar um pouquinho na nossa literatura contemporânea, para que nós adquiramos, né, mais conhecimento, nós tenhamos mais dados sobre a literatura contemporânea, ok? Bom, gente, vou ler com vocês um pequeno texto do nosso livro, para aquecer para a nossa aula, né? A poesia do fim do século XX à década atual. Do fim do século XX à década atual, né? A década de 2020. Né? O grupo de poetas que surgiram nas décadas de 1990 a 2000 revela em sua produção influência tanto da poesia marginal quanto de grandes referências do passado recente da literatura brasileira, como Drummond, João Cabral e Manuel Bandeira. Os temas dessa poesia brasileira atual são os mais variados possíveis, indo da vida nos grandes centros urbanos à discussão metalinguística. Então, essa afirmação está no nosso livro, no Cerejo, na página 576. Então, gente, vocês vejam, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para isso aqui. Olha só, os autores contemporâneos, ele tem influência da poesia marginal, da própria literatura contemporânea. Então, todos os autores contemporâneos normalmente têm influência dessa poesia marginal, mas eles têm influência também dos modernistas que nós estudamos, né? O Drummond, que é da poesia de 30, o João Cabral, que é da terceira geração modernista, é o engenheiro da palavra, né? E o Manuel Bandeira, que é da primeira geração modernista e continua trabalhando na segunda geração em diante. Né? O Manuel Bandeira é aquele camarada que tinha a promessa de que ia morrer logo, desde lá da primeira geração, e aí ele foi batalhando contra a enfermidade e foi vivendo, né? E foi trabalhando e produzindo. Então, é um nome importante da nossa literatura. E a gente percebe aqui a questão dos temas dessa poesia brasileira, né? Vejam só, indo da vida nos grandes centros. Então, olha só, houve uma certa migração aqui para os grandes centros urbanos e também, gente, a discussão metalinguística, a gente sempre pontua com atenção aqui na nossa poesia, né? A metalinguística, que é uma característica muito presente na nossa poesia, né? Desde muito tempo, né? Desde lá dos parnasianos, até um pouco antes, a metalinguística ela vem sendo muito trabalhada. Então, isso aqui é o panorama da nossa literatura contemporânea, de onde vem, né, quais são as influências que recaem sobre a literatura contemporânea, ok? Bom, então, para a gente checar isso, vamos observar um poema contemporâneo. Vejamos. O Encantador de Serpentes. Vamos ler o poeminha, fazer a nossa parte prática, né? Por entre as linhas incautas da leitura, ideia insidiosa se insinua, como se sugerisse um outro texto, mais vivo, extremo e verdadeiro, de uma verdadeira esguia e peçonhenta, de uma verdade esguia e peçonhenta a recobrir de visgo tua página, já quase impenetrável, felizmente. Resta o recuo verdadeiro para, volta atrás, faz do palimpsesto papel vulgar, agora continua, retoma a doce flauta da literatura. Então, gente, vejam só, o que nós observamos nesse poema aqui, esse poema ele é do Paulo Henrique Brito, também um poeta contemporâneo. Nós não estudamos, não o estudamos e talvez nem vamos muito além disso, né? Mas é um poeta contemporâneo. Quando ele traz esse poema Encantador de Serpente, nós já podemos observar a questão metalinguística, né? Quando ele fala por entre as linhas incautas da leitura, né? Então, observe que está falando da leitura, então a metalinguagem, né? Ideia insidiosa se insinua. Aqui nós observamos, né? A literação, né? É um trabalho de aliteração que está trabalhando um som consoântico, né? Do S, né? Insidiosa se insinua. Né? Então, nós
uma ideia insidiosa se insinua, né? Então, nós percebemos um trabalho com a linguagem. Então, além de ser um poema metalinguístico, no falar da literatura, da poesia, ele também trabalha com a língua, né? E aí ele vai adiante, ele vai profundo e diz, insidiosas quer dizer tentadora, né? Uma ideia tentadora se insinua, uma ideia tentadora se apresenta, né? Como se sugerisse um outro texto. Aqui, gente, nós percebemos o trabalho com a literatura, a questão interpretativa quando nós lemos um texto, né? Às vezes o texto, ele, principalmente na poesia, né, que os textos costumam ser metafóricos, né? E aqui ele está falando exatamente isso, da questão metafórica da poesia, né? Ideia insidiosa se insinua através de quê? Através das metáforas, como se sugerisse um outro texto, está falando assim de uma outra interpretação. Nós estamos lendo algo, mas precisamos interpretar o que aquilo está querendo sugerir para nós, né? O que mais que nós podemos captar naquele texto? Sugerisse um outro texto mais vivo, extremo e verdadeiro. Então, às vezes, a poesia metafórica, ela tá, na verdade, está desafiando a ver algo mais vivo, mais extremo, mais verdadeiro, de uma verdade esguia. Esguia significa que escapa, né? Que escapa com facilidade e peçonhenta e venenosa, às vezes uma verdade que incomoda, né? A recobrir de visgo a tua página. Então, vejam só, quando está falando assim, que nós estamos lendo a poesia, mas às vezes a verdadeira interpretação, ou às vezes uma interpretação mais viva, mais extrema, está escondida nessa página, está escondida nesse texto, né? Já quase impenetrável, às vezes alguma coisa que nós temos dificuldade de nos aproximarmos, né? Então, isso está falando aqui, está falando da profundidade da poesia, né? Bom, por que o encantador de serpentes, então, né? Porque a leitura, às vezes, o encantador de serpentes, vocês se lembram, né? Aquele que é uma espécie de fazer com que, de hipnotizar uma serpente, né? Então, o texto, às vezes, hipnotiza o leitor. Mas quando ele fala isso de um texto mais vivo, mais extremo, mais verdadeiro, uma verdade que escapa, uma verdade difícil de se pegar, né? De se acessar, aí ele chega num conceito aqui, né? Resta o recuo verdadeiro. Esse recuo verdadeiro significa, peraí, vamos analisar com calma, vamos parar, volta atrás, vamos tentar de novo. E aí eu paro nesse pedacinho aqui e lembro vocês o seguinte, nós já comentamos, outros professores já comentaram com vocês, a ideia de que uma poesia lida uma vez só é uma poesia mal lida, né? A poesia exige uma leitura, uma releitura, uma reflexão, uma análise. Então, essa é a sugestão que está aqui. Resta o recuo verdadeiro, significa voltar. Ler outra vez, recuo é voltar a reler a poesia. Volta atrás, reler a poesia, faz do palimpsesto papel vulgar. O que será isso, palimpsesto? Gente, isso aqui é um conceito interessante, o palimpsesto. Agora continua, retoma a doce flauta da literatura. Agora continua. Agora na segunda leitura, na terceira leitura, aí a poesia começa a soar mais agradável, mais palatável, mais interpretativa para nós, que isso é a doce flauta da literatura. Mas, professor, e esse palimpsesto? Que vem a ser isso? Eu trouxe esse conceito para vocês do dicionário, vejam só. Palimpsesto, substantivo masculino. Manuscrito em pergaminho que, após ser raspado e polido, era novamente aproveitado para a escrita de outros textos, prática usual da Idade Média. Modernamente, a técnica tem permitido restaurar os primitivos caracteres. Então, gente, esse palimpsesto é esse procedimento de, como na Idade Média ainda não tinha o papel da forma como nós temos hoje, né, para impressão, para escrita, então usavam-se o pergaminho, até quando se usava o pergaminho, isso vem desde a antiguidade, alguma coisa que estava escrito, que de repente alguém achava, não, isso aqui não interessa mais, raspava e escrevia por cima. A ciência literária, ela passou a trabalhar
modernamente, pesquisando o que é que tinha por baixo desse texto novo. E, às vezes, se achava indício de um texto que foi raspado, e embaixo desse texto que foi raspado tinha um outro texto que foi raspado. Então, às vezes, no mesmo pergaminho, vários textos haviam sido escritos e raspados para depois ter esse final. Então, é um trabalho científico da literatura para buscar, pesquisar, investigar o que é que tinha por baixo desse texto. Então, esse poema, que é um poema muito interessante do Paulo Henrique, fazendo essa referência à poesia, ao palimpsesto, no sentido de, na poesia, a gente buscar o que tem por baixo do que está escrito ali, né? Quando nós lemos a poesia, se nós somos um leitor, digamos assim, muito leigo, né? Nós podemos não enxergar alguma coisa que está por baixo, uma mensagem subliminar, né? Uma mensagem mais verdadeira, de mais difícil acesso, mas que quando nós fazemos uma leitura mais criteriosa, nós podemos acessar. Então, vejam só, aqui, então, nós encontramos um trabalho com a poesia, um trabalho de metalinguagem, falando sobre a poesia, sobre a literatura, né? O nosso trabalho, o nosso desafio de conseguir entrar no texto, entrar na poesia e desvendar por tudo que tem por trás dela, né? E eu lembro vocês que isso aí é um leque, né? Por isso que nós falamos que a interpretação da poesia ela é livre e nós podemos interpretar de muitas formas. E é interessante esse trabalho, quando nós trabalhamos presencialmente, né, com vocês em sala de aula, e nós lançamos um poema desse, e temos a oportunidade de ouvi-los a respeito da interpretação. Nossa, mas como surgem coisas interessantes, porque a interpretação que vocês dão ao texto são interpretações pessoais, e às vezes está ali, nós percebemos depois que alguém interpreta, está ali, a pessoa consegue ver, é um trabalho de escavação, né, do texto. Ok, gente? Então, veja, um poema metalinguístico, observamos um poema metalinguístico, um poema contemporâneo metalinguístico, ok? Está aí o exemplo de um poema contemporâneo. Vamos ver outro poema? Agora, olha só. O asfalto, enfim. Se toda morte é descida, a morte mais dolorida é aquela com o corpo varado de balas, debruçado sobre o carrinho de construção que desce as valas da favela. Morte de cabeça para baixo, como deveria ter sido a vida inteira, do moleque teimoso que a força da bala quis levantá-la do chão. Então, veja, esse poema é de Donizete Galvão, né? E vejam, gente, que nós tivemos aqui uma morte de uma criança por bala perdida. O que nós estamos buscando nesses dois poemas? Vamos voltar, vamos lá atrás um pouquinho, olha só. Voltando. Os temas da poesia brasileira atual são os mais variados possíveis. Da vida nas grandes cidades, à discussão metalinguística. Então, vida nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, e discussão metalinguística, nós vimos nesse aqui, o Encantador de Serpente, a discussão metalinguística, né? E agora nós estamos vendo esse poema, né? A vida nos grandes centros urbanos, né? Bala perdida normalmente acontece nos grandes centros urbanos. Vocês veem muito no jornal. Então percebam que é um poema muito atual, muito realmente contemporâneo, né? Falando sobre a morte com uma bala perdida. Eu observo também o jogo com a linguagem. O asfalto, enfim. Percebe esse enfim? Por que o asfalto, enfim, né? Esse enfim não está falando do fim, essa é uma expressão, enfim, aqui talvez um advérbio, né? Um advérbio, enfim, um conector linguístico, né? Mas que ele está ganhando uma semântica, assim, digamos assim, uma intervenção semântica, porque o enfim está falando da morte, né? A morte é o fim. Então, esse enfim, essa expressão, essa palavra, enfim, esse termo gramatical, né? Esse advérbio, digamos assim, esse conector, ele está se conectando com o tema da morte. Se toda morte é descida, olha só, descida, normalmente está falando pode nos levar à ideia de uma rua que desce, né? A morte mais dolorida é aquela com o corpo varado de bala debruçado sobre o carrinho de construção.
Então, é a imagem que nós já vimos, a imagem que nós já vimos na televisão de pessoas que morreram por bala perdida sendo carregadas num carrinho de construção, que desce as valas. Olha só, a morte é descida para onde, né? Para o subterrâneo da vida, então, e desce as valas da favela. Então, nós vemos aqui na poesia um cenário urbano, um cenário de onde? Da favela, um cenário de quê? De bala perdida, morte de cabeça para baixo. Por quê? Porque é na rua que desce, né? Como deveria ter sido a vida inteira. Como assim a vida inteira? A vida deveria ter sido de cabeça para baixo. Ou seja, se essa criança, se esse moleque não morresse, ele teria tido uma vida tumultuada ali, pelo ambiente em que vive, pelo afastamento, a marginalidade social em que vive, né? Uma vida de cabeça para baixo, ou então nós podemos interpretar também que uma vida de moleque, de teimoso, e que faz as coisas ao contrário do que deve ser feito, e que leva a vida de uma maneira alegre, de cabeça para baixo, né? E que a força da bala quis levantá-la do chão, né? Então, aqui nós deixamos uma interpretação livre para vocês, né? Mas o importante é que nós vemos aqui no poema o poema que trata da vida dos grandes centros urbanos. Então, dois exemplos que confirmam aquilo que nós vemos no livro da temática da poesia contemporânea. Que gente, bom, no livro também nós encontramos o seguinte: o conto. Com a estética modernista, o conto foi submetido a radicais transformações, sendo uma delas o enriquecimento temático. Do ponto de vista técnico, o relato objetivo e linear, com sua estrutura de começo, meio e fim, deram, pouco a pouco, lugar à simples evocação ao instantâneo, ao instantâneo fotográfico. Então, percebam que o conto também sofreu algumas transformações na literatura contemporânea. Que transformações? Deixou de ser aquele ponto objetivo e linear, né, com começo, meio e fim, para dar aos poucos lugar à simples evocação ao instantâneo fotográfico. Instantâneo fotográfico são flashes, né? Flashes de coisas que são captadas de momentos rápidos, né? Vamos ver um exemplo desse texto. Então, aqui nós temos uma pequena teoria, né? Um texto teórico do nosso livro, e vamos captar isso na prática. Então, ele está falando aqui da simples evocação do instantâneo fotográfico. Vejamos na literatura contemporânea, Dalton Trevisan, um importante poeta da literatura contemporânea. Vejamos o texto dele. Sem fôlego, descansa, fuma um cigarro delicado. Já é manhã. Pedala devagar para a casa da mãe. Uma garoa fina. Repete o café. 3 pães, cata as migalhas. Puxa que fome. Exausto, desmaia na cama. De tardezinha dorme ainda. Chegam os tiros. Na delegacia, bate a cabeça na parede. Eu amava, sim. Ela me traiu. Só fiz por amor. Então, nós percebemos aqui, voltando, o que? Instantâneos fotográficos. Né? Nós percebemos aqui, bom, lemos o poema, vamos tentar interpretá-lo. Né? Então, repassando ele rapidamente, sem fôlego, descansa. Fuma um cigarro delicado, já é manhã, pedala devagar para a casa da mãe, uma garoa fina, repete o café, 3 pães, cata as migalhas, puxa que fome, exausto, desmaia na cama, de tardezinha dorme ainda, chegam os tiras, na delegacia bate a cabeça na parede, eu amava sim, ela me traiu, só fiz por amor. Aí, eu pergunto para vocês, analisando esse pequeno conto, quem é o personagem, na opinião de vocês? Quem é? Tem nome dele? Não tem. Mas parece ser... Será que não é um homem? Vamos ver. Fuma um cigarro, puxa, exausto, olha só. Exausto, então, é um personagem masculino, né? Porque apareceu aqui um adjetivo masculino. Né? A Beth amava, sim, ela me traiu. Ela é outra pessoa, mas então dá mais uma pista de que é homem, né? De que é do sexo masculino, mas sim, o exausto do sexo masculino. Então, nós podemos dizer, é um homem sem caracterização definida. Nós temos poucas pistas, né, de que é um homem. Por quê? Porque ele não tem caracterização definida. E o que aconteceu, na opinião de vocês? Vocês entenderam o texto? O que vocês diriam que aconteceu? Vejamos.
Na minha interpretação, o que aconteceu é isso aqui, ó. O texto sugere que o homem matou uma mulher, provavelmente sua companheira, né? É o que o texto nos dá a entender, né? E a outra pergunta, como se caracteriza a linguagem no conto? Então, aqui é o nosso foco, né? Essa linguagem no conto, como que vocês viram, linguagens com flash, né? Instantâneos, né? Pequenos flashes dos cenários, né? Exausto, pedala para casa da mãe, uma garoa fina, dorme ainda, chegam os tiros, aí já na delegacia, então percebe que não tem mais aquele discurso linear, pedalou para casa da mãe, chegando lá, tomou um café porque tinha fome, né? E aí foi dormir, durante a tarde estava dormindo, aí quando a polícia chegou, aí a polícia o prendeu, o levou para a delegacia, e aí, ao ser interrogado, então não tem nada disso, porque nós só temos flashes, né? De tardezinho, dorme ainda, chega um tiro e o prende, etc. Não, chega um tiro na delegacia, bate a cabeça na parede, né? Então, são flashes. Então, o que nós temos na linguagem? Uma linguagem concisa, direta, objetiva, sem metáforas, é direta, né? Direta sem metáfora. Nós não precisamos fazer esforço para interpretar, porque ela é direta. Pela simplicidade como são descritas as ações, aproxima-se da linguagem cinematográfica, né? Então, são flashes instantâneos, como na linguagem cinematográfica. É o que nós vemos nesse pequeno conto, né? Bom, esse conto nós vimos aqui, né, do Dalton Trevisan, esse pequeno conto flash. E quem é o Dalton Trevisan? Ele está vivo ainda, nasceu em 1925, né? E alguns de seus livros foram traduzidos para o inglês, espanhol, italiano. Em 2012, Trevisan ganhou o prêmio Camões de Literatura. Então, percebe a importância do escritor como poeta contemporâneo? Nasceu em Curitiba, e ele fala muito sobre Curitiba. Se vocês se lembram, o Drummond, né, que nasceu em Minas, Itabira, de Minas Gerais, falava muito, escrevia muito sobre Itabira. O Trevisan faz a mesma coisa, escreve muito sobre Curitiba. É considerado um dos maiores contistas brasileiros contemporâneos. Por isso, nós estamos abordando-o, né? Bom, gente, e o que nós encontramos na escrita do Trevisan? Uma escrita sintética e contundente, como nós vimos, né? Uma linguagem concisa e elíptica. O que é elíptica? Falta coisa, né? Tem coisa que não está no texto, mas a gente percebe. Exemplo, que a polícia, chegam os tiras, aí os tiras o prenderam, esse o prenderam está elíptico, não apareceu no texto, já aparece ele na delegacia. Esse espaço entre os tiras chegarem, decretar a prisão, levá-lo para a delegacia, então, prendê-lo e levá-lo para a delegacia, está elíptico no texto. É um trecho que está elíptico, porque chegam os tiras. Na delegacia, ou seja, esse trecho que está elíptico, nós conseguimos reconstruir. Na delegacia, aí aparece a fala dele. Eu fiz por amor. Faltou a parte na delegacia, ao depor ao delegado, né? O delegado pergunta, etc. e tal. Toda essa parte está elíptica, mas nós conseguimos reconstruir que ele está prestando um depoimento, né? Narrativa direta e ágil. As relações humanas e a sua realidade degradada e cruel. Perceberam no texto que é uma realidade degradada e cruel? E é estranho para nós, não acontece no nosso dia, né? Todos os dias nós vemos acontecendo isso, né? É a realidade contemporânea na poesia do Dalton Trevisan, na narrativa, no conto do Dalton Trevisan. Ok, gente? Algumas de suas obras e novelas nada exemplares, Cemitério de Elefantes, 20 Contos Menores, Mentira de Verdade, O Beijo na Nuca. Eu peço que vocês olhem as datas. 1959, 64, 79, 98, 2014. Nós temos aqui mais de 50 anos, né, de uma obra para outra, e aqui estão algumas, né, que são muitas, muitas mais, né? Eu elenquei essas para que vocês vejam o período de produção de Dalton Trevisan. Veja, gente? Bom, Dalton Trevisan, o lirismo da perversão, né? Isso aqui está no nosso livro também, no Cereja, diz o seguinte: os contos do curitibano Dalton Trevisan são a síntese do desenvolvimento da prosa urbana na literatura brasileira. Desenvolvimento da prosa urbana na literatura brasileira.
Suas personagens, a maioria das quais em situação de marginalidade, são porta-vozes dos dilemas morais e sociais do homem moderno. E sua narrativa brutal mostra o lado obscuro da cidade. É o que tudo isso aqui nós captamos no texto. Então, nós temos aqui a teoria e nós vimos na prática também essa questão. Vimos? Veja um outro conto do Trevisan para que nós possamos, né, apontar essas características. Né? Olha só, o nome do conto, um pequeno conto, e aqui ele está menor ainda, porque algumas partes para caber na tela, né, para a gente poder ter como trabalhar, né? Nós diminuímos mais ainda. Chove chuva. A fumaça da chuva sobe pela chaminé das casas e se espalha sobre a cidade. Um fio de silêncio cai de cada gota. A casa das formigas não tem porta. E quando chove, não se afogam? Piam milhares de pardais entre as folhas do chorão. Neste instante, há no mínimo 3.000 pessoas infelizes com o sapato furado. Orelhas de piás são puxadas por brincarem na chuva. Em cada lata vazia repicam os sinos da chuva. Asinhas encharcadas, filhotes de pardais caem das árvores e se afogam nas poças. Mesmo quando para a chuva, as árvores continuam chovendo. Olha, gente, então, percebe um cenário bem cotidiano, um cenário cotidiano de qualquer cidade. E nós percebemos aqui essa exatamente a linguagem é instantânea. Aqui não está, né, o cenário cruel das grandes cidades, está um cenário cotidiano, né, da chuva, mas nós percebemos claramente, né, o cenário fotográfico. Né? Então, o que acontece quando chove, né? Um fio de silêncio cai de cada gota, então a gota que cai silenciosa, mas não silenciosa quando ela bate numa lata vazia, né, que dá o sinal, é o som parecido com o sino, repica um sino. Né? Aí ele mostra o cenário como a casa das formigas que não tem porta, né? Os pardais que piram as folhas de chorão, né? E por aí vai. Orelha de piá são puxadas para brincar na chuva, né? As crianças, né, as mães falam, não brinca na chuva, as crianças insistem em brincar na chuva, elas puxam a orelha dele, né? Os filhotinhos encharcados que caem das árvores, né? E depois que passa a chuva, né, as árvores, percebe isso? Quando a gente passa debaixo de uma árvore, depois da chuva, caem uns pingos grandes de água sobre a nossa cabeça, né? Então, é esse cenário que nós vemos, um cenário cinematográfico, uma linguagem objetiva, nem instantânea. É o que nós vemos em Dalton Trevisan. Bom, gente, o Dalton Trevisan, ele tem mais coisas, né? Nós vamos dar uma paradinha com essa aula aqui, para depois, na aula seguinte, nós vamos terminar o Dalton Trevisan, ver uma questão de prova com ele, uma questão interessante, mas e aí dar sequência aos outros autores. Então, por um momento, a gente dá uma paradinha dessa aula aqui, vamos tomar um café, respirar um pouquinho, e aí nós voltamos daqui a pouco, damos sequência ao Dalton Trevisan e vamos para outros autores também, ok? Então, eu aguardo vocês daqui a pouco, já já a gente volta. Muito obrigado por enquanto, até já, pessoal.